Você vai conhecer agora histórias de quem enfrentou a síndrome da alienação parental. A de um cineasta que fez da própria experiência um filme, a de uma jovem que passou a vida acreditando que o pai tinha morrido e ainda um pai acusado injustamente de abusar sexualmente da filha. Eduardo é funcionário público. Foi casado durante 7 anos. A separação partiu da ex-mulher, enquanto ainda estava grávida do segundo filho. Na época, a primeira filha tinha 6 anos. Ele conta que se incomodava quando, nos fins de semana, encontrava a menina com assaduras por falta de higiene. Eu fui tentando conversar com a minha ex-esposa e pedindo para ela para cuidar da criança e tal, mas sempre a mesma situação. Então eu tive a infeliz ideia de fotografar a genitália da criança, documentar aquela situação que para mim era uma coisa horrível, porque eu sempre cuidei da criança. E essas fotos estavam no notebook. E ela subtraiu esse notebook de trás da cadeira do banco do meu carro. E usou essas fotos contra mim. A vida de Eduardo se transformou num inferno. Deu uma entrada na DPCA e, paralelamente, a sexta vara de família, onde estava ocorrendo nosso processo de separação. Ele foi acusado pela ex-mulher de abusar da filha com o risco de ir preso. Por conta disso, eu sofri uma investigação pela Polícia Civil. A minha filha foi submetida a exames de corpo de delito. Eu tive que prestar declaração. Na sexta vara, eu fui proibido de ver a minha filha, os meus filhos, que são 2 filhos. E fiquei 3 meses proibido de ver os meus filhos, até que eu comprovasse que a minha intenção não era de machucar a criança ou de fazer algum mal à criança, até porque era eu que cuidava da criança. O constrangimento que Eduardo passou é mais comum do que se imagina. De acordo com os estudiosos da alienação parental, a denúncia falsa de abuso sexual ocorre em cerca da metade dos casos de separação problemática, especialmente quando os filhos são pequenos. Às vezes eu saía de carro, porque eu passei a morar com a minha mãe. E como isso estava abalando muito todo mundo, não dava para eu ficar chorando dentro de casa. Então eu saía de carro a esmo, para poder extravasar um pouco, chorar. Então foram várias, foi muito sofrimento, eu te falo, muito sofrimento. Foi o pior momento da minha vida, o fato de eu ter ficado proibido de ver os meus filhos, um filho meu que tinha acabado de nascer, E então, graças a Deus eu consegui reverter, a justiça foi muito coerente. Alessandra foi criada pela mãe, avó e bisavó. A figura do pai foi apagada da vida dela. A minha bisavó sempre falava: minha filha, se alguém perguntar pelo seu pai, você diga que morreu e o urubu comeu. A minha bisavó sempre controlou tudo, entendeu? Então ninguém ia contra ela. E ninguém ia, porque ela, digamos, criou assim, um certo sentimento de ódio pelo meu pai, que ela morreu sem saber que hoje em dia eu tenho contato com ele. E ninguém admitia nem tocar no nome dele, nem passar na porta da loja dele. Eu, então, era totalmente assim, tirada daquele foco. Eu não podia chegar. Entendeu? E minha mãe nem ousava ir contra. Alessandra passou a infância acreditando que o pai estava mesmo morto. A família da mãe fazia de tudo para que ela não sentisse falta de um pai. Não tivesse nem mesmo a comemoração do Dia dos Pais numa escola. Normalmente você vai para a escola com 4 anos, na rede pública, O que elas fizeram? Para eu não ter muito contato com crianças, para não sentir muito essa falta, elas acharam melhor, ao invés de eu ir para uma escolinha, um jardim de infância, que eu não fiz, acharam melhor, tinha uma determinada pessoa que dava aula particular e que ensinava as pessoas a lerem. Aí eu fui para essa senhora, que me ensinou a ler, aí eu só fui para a escola mesmo com 7 anos, que eu já estava alfabetizada, sabendo ler tudo. Eu não fiz jardim de infância. Mesmo depois de descobrir a existência do pai, a família da mãe continuou impedindo o relacionamento entre os dois. A falta de convívio trouxe consequências. Ele participa da minha vida, ele sabe tudo que está acontecendo. Atualmente estou sem trabalhar, ele está sabendo, ele liga preocupado, aquela coisa toda, tal. Quando eu estava grávida, a mesma coisa. E aí, como é que tá, aquela coisa. Eu nunca consegui chamá-lo de pai, para ele diretamente, não. E ela confessa que não tem vontade de chamá-lo de pai.
Talvez ele até esteja esperando, né? Não sei. A história de Alessandra daria um filme. E foi exatamente o que o cineasta carioca Alan Minas fez. O título vai direto ao ponto: A Morte Inventada, com depoimentos reais de vítimas da alienação parental. Ele só se falava mal dele ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. Eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Muitos dias dos pais que eu não convivi com eles, aniversários deles que não pude passar com eles. E nem ao menos falar no telefone, né? Meu pai ia para lá com o oficial de justiça, para tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. O cineasta partiu da própria experiência. A ex-mulher conseguiu que ele ficasse por mais de um ano impedido de ver a filha. Em cima da minha experiência pessoal, da minha terrível experiência pessoal, eu vim perceber que há uma total desinformação de toda a estrutura que nos serve no judiciário. Quero fazer uma ressalva aqui, que existem profissionais extremamente capacitados, orientados e antenados com a alienação parental, mas uma grande maioria ocorre total desinformação. Alan começou a procurar personagens reais para o filme. Carla foi uma das pessoas que aceitou o desafio de se expor. Quando os pais se separaram, ela tinha 2 anos. Minha mãe me contava uma história de que ele não queria saber de mim nem da minha irmã. E aí, aos 19 anos, quando a gente teve uma briga, eu vim a descobrir que tudo aquilo era uma farsa. Na verdade, ele foi impedido de conviver comigo. Carla conta que houve um episódio planejado pela mãe, que foi definitivo para o afastamento total do pai. A grande farsa, ele foi nos visitar. Nós morávamos em São Luís e ele morava no Rio de Janeiro. Então, ele foi nos visitar, chegou a fazer uma visita e no dia seguinte combinou da gente se encontrar de novo. Para ele, minha mãe contou que a gente ia para a praia. Para mim e para minha irmã, ela contou que a gente ia jantar. Então, a gente ficou esperando por ele no jantar, assim, horas, e ele não chegou. A ausência do pai durou 17 anos. Até as fotos dele desapareceram da casa de Carla. E a mãe fazia questão que ela chamasse o padrasto de pai. Se eu fechar os olhos, eu tenho a mesma sensação, assim, a dor que é você se sentir obrigado a odiar alguém. Imagina, uma criança, você não tem muita noção do que é ter raiva, ter ódio, ter esses sentimentos tão fortes. E isso é muito difícil, sabe? E as pessoas o tempo todo te dizendo, olha, seu pai não presta, seu pai é um horror, é uma pessoa sem caráter. E você absorver aquilo, poxa, então eu sou filha desse ser, né, tão odioso. Será possível recuperar o tempo perdido para quem foi privado da convivência com o pai ou com a mãe? No próximo bloco você vai ver como nossos personagens tentam dar a volta por cima.